Existem histórias que desafiam nossa compreensão da realidade. Histórias que mergulham nas profundezas do desconhecido, nos fazendo questionar o que é verdade e o que é apenas fruto da nossa imaginação. A história da boneca Annabelle é uma dessas. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é apenas um conto de terror fictício. Por trás dos relatos e dos filmes de Hollywood, existe um caso real. Um caso tão perturbador que até os mais experientes investigadores paranormais hesitam em falar sobre ele. Annabelle pode parecer uma simples boneca de pano, mas seu passado é envolto em um mistério sombrio, um mal antigo e poderoso que desafia qualquer explicação lógica. Trancada em uma caixa de vidro no Museu dos Warren, ela carrega consigo uma história de horror que deixou marcas profundas em todos que ousaram cruzar seu caminho. Prepare-se para conhecer um dos casos mais assustadores da história paranormal. A boneca Annabelle pode parecer apenas uma boneca de pano inocente, mas por trás de seus olhos costurados e sorriso doce, esconde-se um mal sombrio e indescritível. Tudo começou em 1970, quando uma jovem enfermeira chamada Donna ganhou a boneca de presente de sua mãe. Era uma simples boneca de pano, com o rosto sorridente e cabelos vermelhos. Donna e sua colega de quarto, Andy, a colocaram em seu apartamento sem suspeitar do mal que estava por vir. Nos primeiros dias, nada de estranho aconteceu. No entanto, logo começaram a notar algo incomum. A boneca mudava de lugar sozinha. Elas deixavam Annabelle em um canto da sala e, ao retornarem do trabalho, a encontravam em outro lugar, às vezes de pé em uma posição que seria impossível para uma boneca de pano. Cartas com mensagens como "Nos ajude" e "Me ajude", escritas em uma caligrafia infantil, começaram a aparecer pela casa. Mas nenhuma das garotas sabia de onde vinham. O terror escalou quando Lou, um amigo próximo de Donna e Andy, começou a ter pesadelos horríveis com Annabelle. Ele sonhava que a boneca rastejava para sua cama, subia em seu peito e o sufocava até quase a morte. Mas o que era apenas um sonho logo se tornou realidade. Uma noite, enquanto estava sozinho no apartamento, Lou ouviu barulhos estranhos vindos do quarto de Donna. Ele foi investigar, acreditando que fosse um intruso, mas o que encontrou foi muito pior. Annabelle estava deitada no chão, imóvel, mas no instante em que ele se aproximou, sentiu uma dor aguda em seu peito. Quando olhou para baixo, viu que tinha sido arranhado por garras invisíveis, 3 marcas profundas, como se uma criatura o tivesse atacado. Desesperados, Donna e Andy buscaram ajuda. Foi então que elas conheceram os famosos investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Os Warren logo perceberam que Annabelle não estava possuída por um espírito de uma criança, como as jovens haviam inicialmente pensado. Em vez disso, uma entidade demoníaca havia se apegado à boneca, usando-a como um canal para tentar possuir alguém da casa. Os Warren realizaram um ritual de bênção no apartamento e removeram Annabelle, levando-a para seu museu oculto. Mas mesmo lá, a boneca continuou a exalar uma aura sinistra. Relatos de visitantes que se sentiram mal ao se aproximar de Annabelle são frequentes. Um homem que debochou da boneca no museu perdeu a vida em um acidente de moto no mesmo dia. Até hoje, Annabelle está trancada em uma caixa de vidro, onde os Warren acreditam que o mal está contido. Mas há algo inquietante sobre a maneira como a boneca parece observar quem se aproxima. Seria ela apenas um objeto inofensivo, ou o mal que reside nela ainda está à espreita, esperando o momento certo para atacar novamente? A verdadeira pergunta é: você teria coragem de ficar frente a frente com Annabelle? Cuidado! Ela está sempre observando, esperando o próximo a cair em sua armadilha. Desde que foi trancada no Museu dos Warren, muitos acreditam que Annabelle está inofensiva, contida naquela caixa de vidro abençoada. Mas, será que uma simples barreira física pode realmente segurar algo tão maligno? Lorraine Warren costumava dizer que a boneca carregava uma energia sombria que parecia pulsar além do vidro, como se estivesse viva, apenas esperando sua próxima oportunidade. Houve uma noite, poucos anos após a morte de Ed Warren, que Lorraine acordou com uma sensação terrível. Era como se algo estivesse errado no museu. O ar estava pesado, e uma estranha sensação de ser observada tomava conta da casa. Relutante, ela decidiu verificar. Ao entrar no museu, que ficava ao lado de sua casa, Lorraine notou que a temperatura havia caído drasticamente. Cada passo que ela dava em direção à caixa de Annabelle
Era como uma luta contra uma força invisível. Quando finalmente chegou até a boneca, algo a fez parar de súbito. Annabelle não estava mais na posição em que tinha sido deixada. Sua cabeça havia se virado levemente para o lado, como se estivesse olhando diretamente para Lorraine. O vidro da caixa parecia embaçado por dentro, como se alguém tivesse respirado ali dentro. Lorraine, acostumada com o paranormal, sentiu um frio na espinha que não sentia há décadas. Ela sabia que Annabelle estava tentando algo e que o mal que habitava a boneca não havia desaparecido. Estava se fortalecendo, ganhando paciência e esperando a hora certa para agir novamente. Nos meses que se seguiram, relatos de acontecimentos bizarros aumentaram. Visitantes do museu descreveram sentir uma presença esmagadora ao se aproximar de Annabelle. Um grupo de adolescentes que zombou da boneca, batendo na caixa e tirando fotos, sofreu um acidente de carro terrível logo após deixar o local. O motorista, que havia desafiado a boneca, não sobreviveu. Lorraine, já idosa, sabia que não poderia conter Annabelle para sempre. O mal era persistente e implacável. Ela começou a evitar o museu à noite, pois os ruídos, sussurros, batidas suaves e até o som de risadas distantes se tornaram mais frequentes. Ela estava convencida de que Annabelle estava tentando escapar de sua prisão. Um certo dia, um investigador paranormal corajoso decidiu testar os limites da caixa. Ele acreditava que poderia desafiar Annabelle e provar que todo o caso não passava de uma superstição exagerada. Contra o conselho de Lorraine, ele passou uma noite no museu, sozinho, de frente para a boneca. A noite começou silenciosa, mas por volta das 3 da madrugada, a chamada Hora do Demônio, ele começou a sentir um peso em seu peito, como se o ar tivesse se tornado denso e inalcançável. Ele descreveu, mais tarde, que sentiu algo puxando sua mente, um tipo de manipulação psíquica, como se Annabelle estivesse tentando entrar em seus pensamentos. A boneca não se mexeu fisicamente, mas ele jurou que seus olhos de botão brilharam e que, por um breve momento, sentiu que não estava mais sozinho na sala. Algo estava com ele, algo invisível, mas esmagadoramente presente. Na manhã seguinte, quando Lorraine o encontrou, ele estava completamente mudado. Seus olhos estavam vazios, a pele pálida, e ele não conseguia falar sobre o que havia experienciado. Depois daquele evento, ele abandonou completamente a carreira de investigador e nunca mais foi visto perto de qualquer objeto ou lugar associado ao paranormal. O mistério em torno de Annabelle continua, e o mal que ela carrega parece estar sempre à espreita, como se nunca fosse completamente contido. Lorraine Warren, antes de sua morte, avisou que ninguém deveria subestimar o poder que habitava a boneca. Segundo ela, a única razão pela qual o pior não aconteceu é que Annabelle ainda não encontrou o meio perfeito para escapar. Mas uma coisa é certa: o tempo está a favor da escuridão. E então, a pergunta persiste: você teria coragem de ficar frente a frente com Annabelle? Um aviso: nem todos que se aproximam saem ilesos. E a próxima vítima pode ser você. A história de Annabelle é mais do que um simples conto de terror. Ela nos lembra que o mal pode se manifestar nas formas mais inesperadas e, por vezes, ficar à espreita, esperando o momento certo para atacar. A boneca, embora trancada, ainda carrega consigo uma aura de medo e mistério, capaz de perturbar até os mais céticos. Talvez nunca saibamos o quão profunda é a escuridão que a envolve. Mas uma coisa é certa: Annabelle continua sendo um dos casos mais aterrorizantes da história paranormal. Agora, a pergunta que fica é: o que você faria se estivesse frente a frente com ela? Estaria pronto para encarar o terror de perto? Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das 2 opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.